Bem-vindos à nossa viagem pela história rica e diversa do islamismo, uma das maiores religiões do mundo. Das suas origens humildes na Arábia do século VII, o islamismo espalhou-se com velocidade e influência espantosas, moldando vastos impérios, incendiando revoluções intelectuais e deixando uma marca indelével no curso da história humana. Durante a próxima hora, exploraremos as pessoas, os eventos e as ideias que moldaram esta fé global, desde as revelações do profeta Maomé no deserto da Arábia até à ascensão e queda de poderosos impérios islâmicos e os desafios e triunfos enfrentados pelos muçulmanos no mundo moderno. Apertem os cintos intelectuais, pessoal. Estamos prestes a embarcar numa viagem cósmica através do tempo e do espaço para descobrir a história fascinante do Islã. Imaginem a Península Arábica no século VII, uma terra de desertos escaldantes, tribos nômadas e antigas tradições politeístas. Foi neste mundo que um jovem comerciante chamado Maomé recebeu uma mensagem que lhe mudaria a vida. Em 610 d.C., enquanto meditava numa gruta nos arredores de Meca, Maomé teve a sua primeira revelação do anjo Gabriel. O anjo ordenou-lhe que proclamasse a mensagem de um único Deus, Alá, o misericordioso, o compassivo. Estas revelações divinas, meticulosamente registradas pelos seguidores de Maomé, tornar-se-iam mais tarde, nos versos do Alcorão, o livro sagrado do Islã, um texto que os muçulmanos acreditam ser a palavra literal de Deus. A mensagem do Alcorão foi transformadora. Apelava a uma mudança radical das crenças politeístas e das injustiças sociais da época, defendendo o monoteísmo, a conduta ética e a justiça social. Imaginem o impacto desta mensagem numa sociedade impregnada de tradição. A mensagem de Maomé ressoou em muitos, particularmente nos marginalizados e nos pobres, que se sentiram atraídos pela sua mensagem de igualdade e justiça. Mas os seus ensinamentos também enfrentaram forte resistência das elites ricas e poderosas de Meca, que se sentiram ameaçadas pela sua crescente influência. Imaginem o ano 622 disto, enfrentando perseguição crescente em Meca. Maomé e os seus seguidores foram forçados a tomar uma decisão crucial: deixar as suas casas e procurar refúgio noutro lugar. Este evento crucial, conhecido como a Hégira, marcou um ponto de viragem na história islâmica. Foi uma jornada de fé, um testemunho da resiliência dos primeiros muçulmanos face à adversidade. O destino? Yatrib, uma cidade a cerca de 300 quilômetros a norte de Meca, mais tarde renomeada Medina, que significa cidade do profeta. Medina acolheu Maomé e os seus seguidores, oferecendo-lhes segurança e apoio. A Hégira não foi apenas uma viagem física, foi uma transformação social e política. Em Medina, Maomé estabeleceu a primeira comunidade muçulmana, ou Ummah, lançando as bases para uma sociedade governada por princípios islâmicos. Ele estabeleceu uma constituição, a Carta de Medina, que não só definia os direitos e responsabilidades dos muçulmanos, mas também garantia os direitos de outras comunidades religiosas, incluindo judeus e cristãos. Este documento é considerado um exemplo notável de tolerância religiosa e contrato social primitivos. O estabelecimento da comunidade muçulmana em Medina não foi o fim da história. Os conflitos com Meca continuaram, pois a tribo Quraishita, que detinha o poder em Meca, via a ascensão do Islã como uma ameaça ao seu domínio econômico e político. Após anos de escaramuças e batalhas, em 630 b.C., Maomé e os seus seguidores regressaram a Meca, desta vez não como uma minoria perseguida, mas como uma força poderosa. A conquista de Meca foi um ponto de viragem, solidificando a posição do Islã na Arábia. A liderança de Maomé foi crucial nesta vitória. Ele não foi apenas um profeta, mas também um estrategista e diplomata habilidoso, unindo tribos árabes em guerra sob a bandeira do Islã. Ele pregou o perdão e a reconciliação, mesmo para com os seus antigos inimigos,
demonstrando o coração compassivo do Islã. A sua morte em 632 d.C. marcou o fim de uma era, mas o legado que deixou para trás, uma fé vibrante e em rápida expansão, continuaria a moldar o mundo durante séculos. O palco estava montado para a expansão notável do Islã para além da Península Arábica, impulsionada pelo zelo dos seus convertidos e pela inteligência estratégica dos seus primeiros líderes. Capítulo 4. Dinastias e expansão global. O apogeu do mundo islâmico. Após a morte de Maomé, surgiu a questão da liderança. A comunidade muçulmana escolheu Abu Bakr, um companheiro próximo do profeta, como o primeiro califa, ou sucessor. Abu Bakr e os 3 califas que o sucederam, Umar, Uthman e Ali, são conhecidos como os califas bem guiados, sendo seus reinados marcados pela expansão territorial e consolidação do domínio islâmico. Este período testemunhou uma expansão sem precedentes do Império Islâmico, impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo o fervor dos recém-convertidos, a fraqueza dos impérios vizinhos e o gênio estratégico dos generais árabes. Um século após a morte de Maomé, o Islã tinha se espalhado da Espanha a oeste até as fronteiras da China a leste. O califado omíada, estabelecido em 661 d.C., transferiu a capital de Medina para Damasco, expandindo ainda mais o domínio islâmico pelo norte de África, Península Ibérica e partes da Ásia Central. Este vasto império fomentou um florescimento de intercâmbio intelectual e cultural. O califado abássida, que derrubou os omíadas em 700 d.C., inaugurou uma era de ouro da civilização islâmica. Da sua capital em Bagdá, os abássidas presidiram a uma era de realizações científicas, intelectuais e artísticas sem precedentes. Capítulo 5. Fragmentação e reforma. Encontrando um caminho em um mundo em mudança. No século X, o outrora unificado Império Islâmico começou a fragmentar-se, dando origem a sultanatos e emirados independentes. Apesar desta fragmentação, a civilização islâmica continuou a prosperar, com novos centros de poder a surgirem na Espanha, norte de África e Índia. Este período também assistiu à ascensão de poderosas dinastias turcas, como os Seljúcidas e os Otomanos, que abraçaram o Islã e desempenharam um papel significativo na formação do curso da história islâmica. Os otomanos, em particular, estabeleceriam um dos maiores e mais duradouros impérios da história, governando vastos territórios no sudeste da Europa, Ásia Ocidental e norte de África durante mais de 6 séculos. O mundo islâmico, no entanto, enfrentou desafios significativos. As cruzadas, uma série de guerras religiosas lançadas pelas potências católicas europeias, representaram uma séria ameaça às terras muçulmanas, embora não tenham conseguido, em última análise, desalojar permanentemente o domínio muçulmano do Levante. Internamente, surgiram debates dentro do Islã sobre teologia, direito e governação, levando ao surgimento de diferentes escolas de pensamento e interpretações jurídicas dentro do Islã sunita e xiita. Este período testemunhou o florescimento da filosofia, direito e teologia islâmicas, com estudiosos como Al-Ghazali, Ibn Rushd de Averroes e Ibn Khaldun a darem contribuições significativas para o pensamento humano. Capítulo 6. A Era Contemporânea. Islamismo em um mundo globalizado. O despontar do século XIX trouxe um novo conjunto de desafios para o mundo muçulmano. O colonialismo europeu lançou uma longa sombra, à medida que as potências europeias, impulsionadas pelo poderio industrial e ambições imperiais, colonizaram vastas faixas do mundo muçulmano, do norte de África ao sudeste asiático. Este período levou à exploração económica de terras muçulmanas e à supressão de culturas e governação indígenas. Face a estes desafios, reformadores e intelectuais muçulmanos apelaram a um renascimento e reinterpretação do pensamento islâmico para satisfazer as exigências do mundo moderno.
Pensadores como Jamal al-Din al-Afghani e Muhammad Abduh enfatizaram a importância da educação, razão e justiça social na revitalização das sociedades islâmicas. O século XX testemunhou o desmantelamento de impérios coloniais e o nascimento de Estados-nação independentes de maioria muçulmana. Este período foi marcado por lutas pela autodeterminação, estabilidade política e desenvolvimento econômico. Hoje, o Islã é uma religião global com mais de 1,8 mil milhões de seguidores, representando uma diversidade notável de culturas, etnias e interpretações. Os muçulmanos estão a dar contribuições significativas em várias áreas, da ciência e tecnologia às artes e cultura, enriquecendo a tapeçaria global da nossa experiência humana partilhada. No entanto, o mundo muçulmano continua a debater-se com questões complexas, incluindo instabilidade política, tensões sectárias e a ascensão da islamofobia. Compreender o contexto histórico destes desafios é crucial para promover o diálogo, promover a tolerância e construir pontes de entendimento no nosso mundo cada vez mais interligado. Um legado duradouro. Reflexões sobre a história do Islã. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada esclarecedora pela história do Islã. Das revelações do profeta Maomé no deserto da Arábia à ascensão e queda de impérios, ao florescimento da erudição islâmica e aos desafios enfrentados no mundo moderno. Apenas arranhamos a superfície desta tapeçaria rica e complexa. A história do Islã é um testemunho do poder da fé, do legado duradouro de ideias e da interligação das civilizações humanas. É uma história repleta de momentos de brilho, resiliência e impacto profundo no curso da história humana. Fiquem atentos a mais informações fascinantes sobre as principais religiões do mundo. Até lá, continuem a explorar, a questionar e a procurar conhecimento.